Bom dia a todos, aqui é a Bispa Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino 2212, Bosque dos Eucaliptos. E nesta manhã nós estamos aqui para trazer uma mensagem para a sua vida, cujo tema é o seguinte: com a desobediência você pode perder os seus sonhos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 20. E vamos ler aqui a partir do versículo número 1. Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram os nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, e nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as suas águas. Assim lhes trarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como esse lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me cresces a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. E nós vamos ainda continuar aqui em Números, capítulo 27, dos versículos 12 a 14, que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás tu também recolhido ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes às minhas palavras, não me santificardes diante dos seus olhos, no tocante às águas. Essas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Meu irmão e minha irmã, nós vemos aqui que Moisés, ele orou ao Senhor, o Senhor lhe havia dado uma ordem, o Senhor havia dito que ele deveria falar à rocha. Mas, infelizmente, algo que parece tão pequeno trouxe a Moisés o fato dele não poder entrar na terra prometida. Ele apenas viu a terra prometida. Sabe por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. E eu quero dizer a você que Deus tem um grande número de bênçãos. E Deus está pronto a entregá-las a todo o seu povo, a cada um de nós. Mas nós deveremos agir de acordo com a palavra, porque a obediência é a chave para tomar posse da nossa terra prometida nesta vida. Mas o que é a terra prometida? A terra prometida inclui viver nos ricos benefícios da redenção de Jesus Cristo. Ou seja,
a cura, a prosperidade e a abundância em todas as áreas da nossa vida. E Deus, ele não tem preconceito contra umas pessoas e a favor de outras, porque ele não faz acepção de pessoas. E tudo depende de você e eu, cada um de nós, ter obediência e fé para segui-lo com perseverança. E se nós examinarmos a palavra de Deus, veremos que Deus cumpriu o seu plano na vida daqueles que foram obedientes. Mas aqueles que desobedeciam a Deus não deixavam que ele lhes fizesse o bem que ele queria fazer. E eu pergunto, por que Moisés não entrou na terra prometida? Moisés, perto do fim da vida, não deixou Deus realizar o seu plano, mas nós sabemos que ele foi o libertador do povo de Israel. E se você examinar a palavra de Deus, você vai ver que Moisés olhou de longe a terra prometida, mas nunca passou a possuí-la. Porque o máximo que ele conseguiu foi ficar no pico da montanha e ver a terra à distância. A desobediência levou Moisés a perder tudo o que ele havia sonhado. Mas o que impediu que Moisés tomasse posse na terra prometida? Hoje nós precisamos aprender com a experiência de Moisés, para não cometermos os mesmos erros que ele cometeu. Qual foi a desobediência que fez Moisés perder a sua esperança de entrar na terra prometida? Deus disse exatamente a Moisés o que ele queria que ele fizesse. Mas Moisés não o fez da maneira que Deus mandou. Deus ordenou que Moisés reunisse o povo de Israel e falasse à rocha. E então brotaria água para tirar a sede do povo. Mas Moisés, pelo contrário, feriu a rocha 2 vezes com ira. E isto é desobediência. E foi por causa da desobediência que Moisés nunca chegou a possuir o que Deus havia lhe oferecido. Não deixou de ser o líder dos israelitas, não deixou de ser o escolhido de Deus, mas a sua desobediência o levou a perder o direito à terra prometida. Moisés desobedeceu a Deus e tudo começou com uma atitude errada. E a atitude errada de Moisés revelou-se naquilo que Deus havia lhe dito. Deus não mandou Moisés falar ao povo, mandou que ele falasse à rocha. Mas pelo contrário, Moisés falou ao povo, dizendo: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Com essa declaração, Moisés estava magoado com os israelitas. Ele não aguentava mais tantas queixas, tantas reclamações, porque a cada passo eles queriam algo da parte dele ou de Deus. E mesmo depois de Moisés ter feito tanta coisa em favor dos israelitas, eles nunca estavam satisfeitos. Eles se queixavam constantemente. Por exemplo, eles diziam: por que Deus não está fazendo mais coisas em nosso favor? Deus consegue montar para nós uma mesa no deserto? Deus pode nos oferecer carne no deserto? Por que Deus não nos dá alhos silvestres e cebolas que tínhamos no Egito? Mãos à obra, Moisés. Você é o escolhido de Deus e nós queremos ver resultados. E eu digo a você, você percebeu que Moisés, líder do povo, levava a culpa de tudo aquilo que não dava certo? E da mesma forma, hoje em dia, quando a igreja não vai bem, o pastor ou a pastora sempre é considerado o culpado. Com Moisés era assim também. O povo culpava Moisés por tudo que dava errado.
Mas apesar da atitude rebelde do povo, o dever de Moisés continuava sendo obedecer com precisão às instruções de Deus. Mas por que Moisés desobedeceu? O Senhor lhe respondeu: porque você não foi leal a mim para tratar com respeito diante dos israelitas aquilo que lhe mandei fazer. Não é você quem levará a congregação à terra prometida. Sabe por quê? Porque Deus só queria que Moisés falasse a rocha. Mas Moisés já tinha hábitos fixos no emprego da vara de Deus. Porque quando ele levantava a vara de Deus, como nós sabemos, ele abriu o Mar Vermelho. Então ele resolveu fazer as coisas do seu próprio jeito, da sua própria maneira. E eu digo a você, quantas vezes nós temos feito a mesma coisa? Moisés não somente obteve água da rocha, como recebeu uma abundância de água fluindo dela. Mas fazer as coisas da nossa própria maneira nos custa muito caro no final das contas, tal como aconteceu com Moisés. Nós não podemos fazer as coisas da nossa maneira em vez de obedecer a Deus. E ainda esperar que venhamos prosperar. Porque a longo prazo, a nossa desobediência sempre nos custará caro. E se nós olharmos o erro cometido por Moisés e o quanto lhe custou, nós podemos ver porque hoje em dia algumas pessoas nunca recebem a posse daquilo que Deus lhes tem prometido, ou seja, a sua própria terra prometida, ainda que lhes pertença por direito. Sem dúvida, são salvos os filhos de Deus, mas a desobediência faz com que se perca o direito à própria terra prometida. E sabe por quê? Porque Deus não pode premiar a desobediência. Você não pode tomar posse de grandes promessas, de promessas preciosas do Senhor Jesus, se insistir em fazer as coisas do seu jeito, em vez do jeito de Deus. Se você persistir em dizer, eu creio dessa maneira e é desse jeito que eu vou receber o que eu quero, sabe o que vai acontecer? Você pode até obter aquilo que deseja, mas poderá também se arrepender muito disso posteriormente. E foi assim que aconteceu com os filhos de Israel. Eles sempre queriam fazer as coisas da própria maneira. Exigiam, por exemplo, um rei. E Deus lhes disse: não quero que vocês tenham um rei, porque não quero que vocês sejam como as demais nações. Eu quero ser o seu rei. Porém, se vocês insistirem, vão conseguir um rei, sem dúvida alguma, mas isto lhes custará muito caro. E o povo persistiu nas suas exigências, e finalmente Deus permitiu que tivesse um rei, embora ele soubesse que isso não seria bom a longo prazo. E hoje em dia, as pessoas fazem a mesma coisa. Oram com insistência por aquilo que acham, que desejam e necessitam. Mas às vezes seria melhor que Deus não atendesse as orações da maneira que as pessoas querem. Porque quando os pedidos não estão de acordo com a palavra de Deus ou de acordo com a perfeita vontade do Senhor, Ele sabe que se atender à nossa petição, causará danos mais tarde. E às vezes nós também agimos como Moisés, quando ele bateu com a vara na rocha. Muitas vezes temos a nossa própria maneira de fazer as coisas. E quando Deus nos pede que façamos de um modo diferente, ou que mudemos o nosso programa ou a nossa rotina, ficamos desgostosos
e começamos a murmurar e a nos queixar. Quando, porém, Deus nos manda introduzir mudanças e fazer as coisas de modo diferente, saiba que é sempre para o nosso próprio bem. Mas, por outro lado, não fazer as coisas da maneira que Deus manda é perigoso. Além disso, podemos cair numa rotina cega por simplesmente fazermos as mesmas coisas do mesmo modo o tempo todo. E essa é uma das razões pelas quais precisamos seguir as orientações de Deus. Deus não é forçado a fazer tudo da mesma maneira todas as vezes. Ele sempre opera em harmonia com a sua palavra. Mas ele também pode atender a nossa oração de modo diferente do qual pensávamos. Mas eu te digo, quer compreendamos como Deus vai atender as nossas orações, quer não. O melhor para nós é apenas obedecer a Ele. Deus não é limitado. Ele tem muitas maneiras de fazer as coisas. E quando Moisés disse: "Tudo bem, rebeldes, nós vamos dar água a vocês, aqui vem ela." Ele tirou a atenção, ele tirou de Deus a atenção do povo, para que a atenção do povo fosse fixada totalmente naquilo que ele podia produzir. E ao atrair a atenção naquilo que ele podia fazer, perdeu o direito e o privilégio de entrar na terra prometida. E nisso há uma grande lição para nós. Precisamos cuidar sempre de deixar Deus no enfoque da atenção e de dar todo o crédito e toda a glória a Ele e não a nós mesmos. Moisés sabia que Deus é justo. A culpa não era de Deus se Moisés não podia entrar na terra prometida. A desobediência do próprio Moisés custara-lhe o preço de não ver realizados os seus sonhos. E nos dias atuais, as pessoas, embora obedeçam a Deus exteriormente, se esquecem de que Deus olha para o coração do homem e vê as suas atitudes. E algumas vezes, as atitudes erradas são pensamentos de ciúmes e de inveja, por exemplo. Uma atitude de egoísmo, de buscar os seus próprios interesses, acabará destruindo os sonhos e os anseios de uma pessoa. Um grande número de pessoas fazem as suas confissões de fé, declaram que desejam da parte de Deus, mas na realidade não estão tomando posse da terra prometida. Saiba você que a desobediência é pecado. A murmuração, as queixas, as reclamações também são pecados. Porque não existe pecado grande nem pecado pequeno. Pecado é pecado e impedirá você de tomar posse da terra prometida. Deus quer que nós venhamos reconhecer que perdemos o rumo e Ele quer que nós venhamos nos arrepender da nossa atitude. Peçamos que venhamos a pedir perdão e continuemos a nossa caminhada. E a não ser que peçamos perdão pelas nossas desobediências, Deus não poderá permitir que recebamos certos benefícios que estamos crendo que Ele nos dará. Por isso eu digo a você, depende de cada um de nós, se vamos tomar posse da terra prometida ou não. Porque tudo depende da sua fé e da sua obediência a Deus e a sua palavra. Eu quero agora fazer uma oração por você. Você que talvez esteja aí triste, amargurado,
e querendo realizar as coisas do seu jeito, da sua maneira. Nós sabemos que tudo tem o tempo determinado por Deus. E muitas vezes Deus está trabalhando ao nosso favor e a ansiedade, a dúvida, tudo isso faz com que a pessoa queira agir pela força do seu braço. E isso pode estar em desacordo com a vontade de Deus. Por isso, nunca venhamos nos esquecer que a desobediência impede a realização dos nossos sonhos. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós temos sonhos, nós temos projetos e sabemos que muitas vezes eles estão demorando, ou melhor dizendo, estão aguardando o tempo determinado por Ti. Algumas vezes nós temos sonhos e projetos que não coincidem com a vontade do Senhor para a nossa vida, porque não estão nos seus planos para nós. E assim mesmo, nós queremos de qualquer modo alcançar estas metas e agimos até sem pensar, fazendo as coisas do nosso jeito. Mas nesta manhã eu quero te pedir que nós venhamos ter sabedoria, discernimento para aguardar de Ti a bênção, a resposta, o sinal, a vitória e o milagre. Porque nós não queremos fazer as coisas do nosso modo. Nós queremos estar na perfeita vontade do Senhor, na obediência da Sua palavra. Porque o nosso objetivo é entrar na terra prometida. A nossa meta é a conquista dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E nesta manhã eu te peço, em favor de todos aqueles que estão nos vendo, de todos aqueles que uma certa ocasião tiveram sonhos, mas não estão tendo a paciência necessária para aguardar o cumprimento daquilo que o Senhor prometeu. Que o Senhor venha falar ao coração de cada um e que essa pessoa ela tenha sabedoria suficiente e haja com obediência para receber de Ti tudo aquilo que o Senhor já preparou nas regiões celestiais para cada um de nós. E por isso, desde já, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.